Olá, queridos alunos. Bem-vindos a mais uma aula sobre o nosso curso Bullying, Cyberbullying e Violências nas Escolas. Hoje nós vamos falar sobre a violência sistemática sob a perspectiva do ECA, né? E na aula de hoje nós temos os seguintes objetivos: compreender a proteção integral prevista no ECA, identificar os direitos fundamentais da criança e do adolescente relacionada à convivência escolar e digital. Lembrando que nós falamos muito do artigo 227 da Constituição na aula passada. Reconhecer o bullying e o cyberbullying como forma de violência psicológica. Nós temos que lembrar que o bullying não é somente a violência física, os empurrões, as agressões, os tapas, o puxão de cabelo, mas também é a parte psicológica. Entender a responsabilidade da família, da escola e da sociedade e do Estado. Lembrar do artigo 227, a proteção tripartida, né? E a proteção das crianças e adolescentes. E aplicar os princípios do ECA na prevenção do bullying. E aí vem uma pergunta inicial. Você acredita que os apelidos ofensivos, exclusão social ou humilhações constantes podem violar direitos previstos em lei? Essa é uma coisa que a gente tem que sempre pensar e estar dentro do nosso radar, porque o bullying ele tem a ver com o sentimento de dor e angústia da vítima. Eu costumo dar muitas palestras para adolescentes e é uma frase quase unânime e que você também deve encontrar isso daí na sua sala de aula com o seu grupo de alunos. Era só uma brincadeira. Então, para o agressor, é só uma brincadeira, mas para a vítima aquilo pode não ser. E não sendo, trazendo dor e sofrimento, isso caracteriza agora o crime de bullying. Eu vou contar uma história para vocês, para exemplificar isso. Eu estudei num colégio, eu sou 2 anos mais novo que o meu irmão, e o meu irmão estudava num colégio que eu também queria estudar, né? Ele era 2 séries acima da minha, e eu o acompanhava, porque lá tinha um esporte era um time muito forte de um determinado esporte, e eu sempre quis praticar e fazer parte daquele grupo. E lá, naquele grupo, tinha uma tradição, tá? O apelido do irmão mais novo era sempre o apelido do irmão mais velho no diminutivo. Então eu sabia que o dia que eu chegasse naquele colégio, o meu apelido seria o apelido do meu irmão no diminutivo. E o meu irmão tinha uma barbichinha, né? Que ele não fazia barba, ficava com uma barbichinha, e o apelido dele era Bode. Então, automaticamente, o meu apelido eu sabia que seria Bodinho, né? Então, isso daí não me causava nenhuma dor, nenhuma angústia, apesar de ser um apelido feio, né? Geralmente colocado de um animal fedorento, etc. Mas aquilo dali não me causava nenhuma dor nem angústia. Se não causa dor e angústia, não é bullying. Se causa dor e angústia, não adianta falar que é brincadeira, que era tradição. Se causar dor e angústia, é considerado crime de bullying, tipificado agora pela Lei 14.811. Perfeito? Então, o que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É a principal norma brasileira da proteção dos direitos da criança e adolescente. Ela vem em decorrência do artigo 227 da Constituição Federal, né? Lembrando que nós temos todo um histórico de proteção, de normas que falavam da criança, mas não da forma da proteção integral. Por exemplo, o Código Melo Matos, o Código de Menores, era uma legislação que trabalhava muito mais o menor infrator do que uma criança como sujeito de direitos. Foi criado o ECA, né, para garantir o desenvolvimento saudável, a proteção integral, a dignidade humana, o respeito e a convivência familiar e comunitária. Lembrando, né, é obrigação da família, da sociedade e do Estado garantir, né, os direitos da criança e adolescente.
E o princípio da proteção integral, a gente vai falar muito disso daí, porque ele é importantíssimo, né? A criança e o adolescente são sujeitos de direito, não mais aqueles sujeitos somente de aplicação de medida, né? Não são propriedade do Estado, da escola, do país, da escola ou do Estado. Antigamente, você deve lembrar que existiam muito aquelas escolas de recolhimento, né? Onde a criança, principalmente o menor infrator, ele era recolhido. A gente lembra das FEBEMs, das FUNABEMs, etc. E essa base que nós estamos falando aqui, que é a criança como sujeito de direito, ela está no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe a proteção integral. Isso daí é muito importante da gente revisitar, não só o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também o artigo 227 da Constituição. E aí, nós temos o artigo 2º do ECA, ele fala ali, ele define o que é criança, o que é adolescente. Criança é até 12 anos de idade, adolescente é dos 12 aos 18. Né? Aí vem o artigo 3º. A criança e o adolescente possuem todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, claro, lógico, né? Direito à dignidade, direito ao respeito, direito à igualdade e direito à proteção, né? Não existe mais aquela figura da criança como um ser à parte da sociedade. Não, ela tem direitos, precisa ser respeitados esses direitos da criança e do adolescente. Direito que protege e garante um futuro melhor. Direito ao respeito, claro. Apelidos pejorativos e constrangedores, né? Ferem o respeito da criança e do adolescente. Direito à convivência saudável, né? Um exemplo, excluir intencionalmente um colega de atividades escolares ou sociais podem comprometer esse direito. Eu lembro, eu já falei aqui, e quem teve aula comigo presencialmente sabe que eu trabalho desde 2013 no combate à violência contra criança e adolescente, especificamente o abuso sexual, mas a partir de 2019 eu entro também para a proteção da criança com relação ao bullying, porque o meu filho sofreu bullying, né? Eu me mudei para Brasília, eu sou delegado de Polícia Federal, fui transferido para Brasília para trabalhar, minha família foi comigo e ele se mudou, né? Ele tinha 10 anos de idade, ele foi transferido no meio do ano para um colégio inclusive cristão, que eu achava que teria um acolhimento melhor. E nesse colégio ele sofria bullying por ser carioca, né? Carioca é safado, carioca é ladrão, carioca não presta, etc. E uma das formas que faziam o bullying com meu filho era justamente esse afastá-lo da convivência. Então, quando ele chegava para conversar com os amiguinhos, 10 anos de idade, lembrem-se disso, né? Todos eles saíam e iam embora, deixavam ele sozinho, né? Então, isso também é uma forma. E nós precisamos lembrar que bullying não é só o soco, o empurrão ou o puxão de cabelo, tá? Direito ao desenvolvimento integral, exemplo, né? O bullying pode gerar ansiedade, depressão, evasão escolar, baixo rendimento. A mudança de comportamento ela é nítida naquelas crianças que sofrem violência institucional. Também temos que falar dos direitos que protegem, respeito que transformam, a frase de impacto, direito ao respeito, né? Apelidos pejorativos e constrangedores, a convivência saudável, direito ao desenvolvimento integral, repetindo aquilo que nós falamos no slide anterior. Também o direito ao respeito e à dignidade, artigo 17 do ECA. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, protegendo a sua imagem, protegendo a sua identidade, a sua autonomia, protegendo os valores das crenças e os espaços de uso pessoal, né? E transformando isso para o bullying, né? São exemplos de violação, os insultos, a ridicularização por causa de roupa, por causa de credo, né? Por causa de sotaque, né? Porque
você está vindo de uma outra região do país, exposição vexatória, né? E aplicando essa proteção de direito ao cyberbullying, é a mesma coisa, só que aí no ambiente da internet. São os memes. Hoje em dia é muito comum você ter uma vida nas redes sociais muito grande, né? Os adolescentes e as crianças já têm ali um perfil na rede social e o nosso mundo ele se expandiu, né? Montagens constrangedoras a gente tem que lembrar, e vamos lembrar disso quando falarmos mais especificamente do cyberbullying, né? Que alunos de um colégio aqui do Rio de Janeiro pegaram fotos das suas amigas e transformaram essas fotos das amigas de roupa normal em fotos eróticas. E aí nós temos que lembrar que quando você faz esse tipo de coisa, você não está cometendo apenas o bullying, né? Porque o bullying e o cyberbullying ele se caracteriza quando não ocorre um crime mais grave. Porque se ocorrer um crime mais grave, e aí pode, né? Não estou falando especificamente que foi, mas pode ter, porque as imagens não foram mostradas, pode ter havido a criação de imagens contendo abuso sexual de crianças e adolescentes, e é isso daí estaria descrito no artigo 240, 241 do ECA, e que daria uma pena de até 8 anos. Perfeito? E aí a gente entra no conceito de violência psicológica, né? A violência psicológica ocorre quando alguém causa sofrimento emocional, medo, humilhação ou diminuição da autoestima, uma das conceituações, né? O bullying é uma das formas mais comuns dessa violência. Então está aí no artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, né? A violência psicológica pode se manifestar de maneiras como humilhação, ao ridicularizar, ao xingar, ao menosprezar, também através de medo, através da ameaças, intimidações e controles excessivos, através da baixa estima, críticas constantes, você não é nada, você é burro, você não serve para nada, né? Desvalorização, rejeição, sofrimento emocional, também uma outra forma de violência psicológica, tristeza, ansiedade, e aí já é a consequência, né? O isolamento, a depressão, e lembrar que nós temos a proteção integral da criança e adolescente com direito ao respeito, à dignidade e ao amor. Consequências, né? Emocionais, tristeza constante. A gente falou das causas, agora a gente vai falar das consequências. A consequência emocional da violência psicológica é a tristeza constante, uma baixa autoestima, uma insegurança ou ansiedade. As consequências comportamentais, isolamento, agressividade, evasão escolar, né? São apenas algumas, tá? E as consequências acadêmicas, queda no rendimento, né? Isso é uma das que mais é vista, né? Dificuldade de concentração e abandono escolar. Responsabilidade dos adultos nessa proteção. Proteger a criança e o adolescente é um dever compartilhado, lembrar do artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado. Cada adulto tem um papel fundamental. Então vamos lá. A família, acompanhar sinais de sofrimento, dialogar com a criança. Então a gente tem que lembrar que a criança e o adolescente, claro, com sofrimento, ela começa a dar sinais. E se você observar o teu filho, você vai conseguir identificar essa violência no estágio inicial, né? E o diálogo ele é muito importante. É claro que a gente sabe que o adolescente tem aquela fase ali onde ele acha que sabe tudo, que ele pode resolver tudo, mas se você cria essa cultura do diálogo desde o início, você tende a superar melhor essa fase. A escola tem papel fundamental no controle e responsabilidade, prevenir, intervir e acolher. Então nós temos não só o Estatuto da Criança e Adolescente, mas a Lei 14.811 e a Lei FELCA, que dão obrigações
para as escolas com relação ao bullying e ao cyberbullying, principalmente ter medidas ativas, frequentes de prevenção, tá? Lembrando que a escola ela tem responsabilidade objetiva nas violências causadas contra criança e adolescente, tá? Depois a gente vai explicar melhor sobre isso. A sociedade, papel da sociedade, denunciar situações de violência. Então você que vê a violência acontecendo, aí nós estamos falando aqui do bullying, do cyberbullying, você, quer seja adolescente, quer seja criança, quer seja adulto, você tem responsabilidade de fazer essa denúncia. E o Estado garantir as políticas públicas de proteção, garantir ali um conselho tutelar, um CRAS, um CREAS, uma formação muito boa para o seu professor, né, o professor público, uma fiscalização nas escolas. Lembrar que a Lei 14.811, ela prevê de 3 em 3 anos fiscalização, né, para saber se os municípios e se as escolas particulares estão cumprindo seu papel na prevenção das violências contra criança e adolescente. E ter uma cultura de proteção. Combater o bullying não significa apenas punir, né? Quando acontece o crime, o estrago já está feito. É claro que punir também é uma forma de prevenção, mas é uma forma de prevenção para a sociedade, né? Se você pune firmemente, como Beccaria falava lá em 1856, que o que faz um homem temer o suplício não é o tamanho do suplício, mas sim a certeza de que ele acontecerá, a certeza do suplício. Quando você faz isso, você fala para toda a sociedade, olha, se você fizer algo parecido, você também será punido, tá? Mas a cultura da proteção, ela significa o quê? Primeiro, educar, né? Educar dentro da família, educar dentro da sociedade, educar dentro da escola, ensinar valores e respeito desde cedo, desde pequeno, desde criancinha, tá? Acolher, escutar, apoiar e estar presente não é você falar assim, isso daí sempre aconteceu, isso daí na minha época não tinha, nós éramos de uma geração raiz, vocês são todos Nutella. Não é isso. Você precisa escutar. Por quê? Porque o bullying tem a ver com dor e sofrimento da vítima e não com a intenção do agressor, do autor. Prevenir, identificar riscos, agir antes que aconteça, né? É interessante você fazer toda uma cultura, você fazer, né, um trabalho ao longo do ano, falando de escola, para que isso daí não ocorra. Restaurar relações, né, promover o diálogo e a reparação. Isso daí é numa fase. A escola precisa estar bem estruturada, a igreja precisa estar bem estruturada com o pessoal treinado para que ele possa intervir nesses casos. E promover o respeito, né, valorizar as diferenças, construir ambientes seguros e acolhedores. Nós temos que lembrar que cada vez mais nós estamos recebendo, as escolas estão recebendo, as igrejas estão recebendo crianças com espectro autista, que é diferente da criança normal, da criança sem esse espectro. E essa diferença vai causar essa inquietação que pode vir a gerar o bullying. 70% das crianças com autismo sofrem bullying. E a gente tem que lembrar que 20% das crianças que sofrem bullying pensam em suicídio. E isso a gente precisa estar mais atento. Perfeito? E aí fica uma mensagem final para a gente pensar. O bullying e o cyberbullying não são apenas conflito entre estudantes. São formas de violência que atingem o direito fundamental garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando protegemos uma criança da humilhação, da exclusão e da violência psicológica, estamos garantindo a dignidade, fortalecendo sua autoestima e cumprindo o dever legal e moral de construir ambientes seguros, respeitosos e acolhedores a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.